Olá, meu nome é Cristina, eu acho que todos me conhecem. Eu sou uma das líderes aqui da Shalom, eu ajudo os pastores aqui e é um privilégio muito grande compartilhar a palavra de Deus com vocês. Então é uma honra estar aqui falando sobre Deus. Eu estou um pouquinho nervosa também. Eu gostaria de começar fazendo uma oração. Então, por favor, feche seus olhos. Querido Jesus, querido Pai, muito obrigado por essa revelação, por essa oportunidade de falar da Sua palavra. Então me usa agora, Pai. Me ajuda a falar a Sua palavra e compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, para que pessoas possam receber isso da mesma maneira que eu recebi, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar a palavra lendo o capítulo 24 de Mateus, do versículo 3 até o 14. Enquanto Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos vieram a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. E tudo isso será apenas o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. E naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o reino, como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Mateus capítulo 24, lemos do versículo 3 até o versículo 14. Amém. É uma longa passagem, mas muito importante para nós hoje. E nessa passagem, Jesus, em vez de dizer aos seus discípulos o dia exato do seu retorno e do fim dos tempos, o que aconteceria, ele aproveita e diz como estar preparado e quais sinais devem estar atentos. Isso é muito importante, porque Jesus nos lembra da importância de estarmos preparados, prontos, vigilantes e alertas. Então, igreja, meus irmãos, minhas irmãs, eu estou muito preocupada em compartilhar esta palavra. Por isso que eu orei e pedi a Deus que me desse uma palavra para compartilhar com vocês hoje. E Ele me deu um sonho. Ele me deu um sonho durante a noite. Foi uma revelação muito profunda e preocupante da palavra de Deus. E no meu sonho eu vi o fim dos tempos se aproximando muito rápido, deixando-nos sem tempo. Então, quando eu acordei, eu ainda podia sentir uma presença muito forte do Espírito Santo em mim, e a sensação de não ter mais tempo ainda estava lá, e era muito real. Eu estava chorando. Eu gastei muito tempo chorando.
porque eu estava reconhecendo quão rápido vai acontecer isso e quão o tempo é muito curto para que isso aconteça. Então hoje a palavra é essa: não tem mais tempo, esteja pronto. Nós não temos mais tempo, esteja pronto. Então, depois de ler esta passagem sobre Jesus descrevendo o fim dos tempos, você notou alguns desses sinais hoje? O que a gente leu agora? Você viu algum sinal desse acontecer nos nossos dias? Claro, eu os notei, você também. Hoje nós temos escutado muito sobre guerras, problemas, doenças, perseguições de cristãos e muito mais. Eu conheço muitas pessoas que estão preocupadas com tudo que está acontecendo hoje. Eu também notei como o nível de estresse e pressão aumentou na vida de muitas pessoas. Muitos se expressaram que não tem tempo e hora suficiente no seu dia. Você notou isso? Os dias passando rápido? Irmãos e irmãs, o fim dos tempos está chegando e eles são reais e nós vemos os sinais disso acontecerem. Mas o que Jesus ele está nos ensinando? O que devemos fazer? O primeiro ponto da palavra é: esteja pronto. Tem um outro versículo da palavra que nos ajuda, Mateus 24, versículo 42 a 44. A Bíblia diz: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, para que o Filho do Homem virá numa hora em que você menos espera. Então, a palavra nos diz que nós não sabemos o dia e a hora, tá? Mas nós devemos viver como se isso fosse acontecer hoje. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Se você estivesse pronto, você cuidaria dessa casa. Devemos estar prontos e ajudar aqueles que Deus colocou ao nosso redor a estarem também prontos. Então, faça a obra de Deus enquanto há tempo. Olha o que a palavra de Deus diz também no livro de João, capítulo 9, versículo 4. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Muitos versículos bíblicos nos ensinam, nos alerta a estarmos vigilantes, a olharmos para os sinais, porque a noite ela está vindo. E nós não sabemos quando isso vai acontecer. Um outro ponto que nós podemos ver aqui da palavra do Senhor. A palavra de Deus é sua tocha. A palavra em Salmos 27, versículo 1 diz: Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é meu forte refúgio. De quem temerei? O que eu quero falar referente à palavra de Deus para a igreja de hoje é um conselho. Leia a palavra de Deus diariamente. Respire a palavra, coma a palavra, beba a palavra. Ela é uma tocha, uma luz para a sua vida. Respire isso, coma da palavra. Isso tem que ir profundo dentro de você. Essa palavra tem que fazer a diferença. Você tem que beber dela, fazer parte do seu dia, todos os dias, alimentar o seu espírito. Isso deve se tornar parte das suas células, do seu corpo, da sua personalidade, do seu caráter. A Bíblia tem que fazer parte de você. Você deve até cheirar como Jesus, carregar o seu aroma adorável, seu aroma bom.
Você não deve ser o mesmo depois de ler a palavra de Deus. A palavra vem e ela pode quebrantar o seu coração por uma boa razão. Só então você sabe que tudo que leu ficou em você e vai brilhar luz na escuridão para você e através de você. Caso contrário, você estará em apuros. Se a palavra não estiver dentro de você, significa que você não recebeu nada. E quando os tempos difíceis chegarem, você não terá luz. Então imagina que a palavra é essa tocha, é uma lanterna, uma luz nas suas mãos. E do jeito que você vai usando, Deus ele vai iluminando o seu caminho. E você vai entendendo o passo que você precisa dar. Por isso você precisa buscar ao Senhor. Esse é o meu conselho. Busque ao Senhor com todo o seu coração, com todo a sua vida. Assim como a palavra de Deus, ela vem nos orientando. Então busque ao Senhor. É tempo de buscar ao Senhor enquanto é possível achá-lo. Mas se você considerar a Bíblia como apenas um livro, você abre ela uma vez na semana, só para ver o que está escrito lá, se tem algum versículo, alguma coisa que vai falar com você, não vai funcionar. Você precisa respirar a palavra de Deus. Olha o que diz em Mateus 24, 22. Não tenha medo. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Em Mateus 24, 31 diz: E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Isso é muito bom. É a palavra de Deus, meus irmãos. A palavra mostra que Deus ele cuida de nós. E nós estamos esperando Ele vir nos arrebatar. E a confiança em Deus e em Sua palavra deve nos ajudar a enfrentar o nosso medo, especialmente quando enfrentamos agora o fim dos tempos. Devemos também nos desafiar e nos preparar para enfrentar perseguições, meus irmãos. Você precisa acreditar em Deus e na Sua palavra para poder estar preparado para enfrentar perseguições. Se ainda estamos com medo, devemos nos perguntar quão profundo é o nosso amor e confiança em Deus. Porque as perseguições já começaram e elas ficaram mais intensas. Você concorda comigo? Você concorda? Achou meio confuso? Um dos grandes exemplos que temos são os discípulos de Jesus. Você pode olhar para eles agora, tá? Eles deram a vida por Jesus com alegria. Você pode imaginar isso? Eles deram a vida deles por Jesus com alegria. O que eles tinham dentro do coração? A alegria ao serem perseguidos. E nós, como igreja, estamos prontos para ser perseguidos e ainda assim nos alegrarmos durante isso? Assim como os discípulos se entregaram com tanta alegria na perseguição. Qual que é a sua resposta? Você tem alegria em se entregar por Jesus? Eu acho que a resposta é não. Então nós devemos agir o mais rápido possível para mudar tudo isso. Todos nós devemos buscar individualmente a presença do Espírito Santo e pedir a Ele que nos transforme e nos prepare para o fim dos tempos e sejamos alegres em tempos de angústia. Nós ainda estamos aqui na Terra, nós precisamos estar preparados a partir de agora. Você concorda comigo? Nós ainda estamos aqui, então nós temos tempo para estar preparados. Então nós podemos nos alegrar nas tristezas, nas tribulações, como a palavra diz. Então, quando nós lemos a primeira passagem, um dos sinais é que o coração de muitos cristãos esfriarão e trairão uns aos outros. Você
corações serão frios nos últimos dias. O que você pensa sobre isso? É o que a palavra nos orienta, vai ser dessa forma. Meu Deus. E isso é tão triste, igreja. Mas isso ao mesmo tempo é tão possível nos nossos dias. Eu tenho alguns exemplos que eu posso mostrar para você que aconteceu nos nossos dias, e isso pode nos ajudar a pensar quão frio estamos. Eu quero lembrar vocês sobre o que aconteceu, o Covid-19, né? O que aconteceu, os bloqueios, só uma simples coisa que aconteceu. Quantos cristãos tiveram opiniões diferentes sobre vacinação, isolamento e quantas divisões isso criou? Com certeza você discutiu com alguém sobre o Covid, sobre isolamento. Ah, é melhor tomar vacina. Não, é melhor você não tomar vacina. Tome esse remédio. Não, confie em Deus. E a gente não estava junto. Cada um tinha o seu ponto e cada um queria andar para um lado. Isso é uma simples questão. Não é uma grande perseguição. Mas isso nos dividiu por um tempo. E os cristãos foram tão fortemente influenciados por todas as regras, notícias e mídia, que isso se tornou a prioridade deles, em vez de amor um pelo outro. Em vez de perdoar e amar, todo mundo estava preocupado em discutir sobre vacina, sobre isolamento, sobre futuro. E era algo simples de resolver. E muitos corações serão esfriados, diz a palavra do Senhor. Um outro exemplo que a gente pode tirar nos dias de hoje, a guerra. Desculpa, as minhas mãos estão nervosas um pouco, estão tremendo porque eu estou um pouco nervosa, tá? Mas é tranquilo. Mas olhem para as guerras de hoje. Alguns cristãos já definiram um lado, opiniões que foram influenciadas por tudo, mas não pela Bíblia. Alguns estão a favor de uma determinada nação, outros estão contra uma determinada nação. Isso já está causando divisões entre irmãos e irmãs ao redor do mundo. Isso é ao redor do mundo, meus irmãos. Porque a Bíblia nos diz que temos irmãos de todas as nações. E nenhuma nação está excluída, certo? Nenhum é excluído por Deus. Nenhum. Então, não importa o que está acontecendo com o mundo, qual guerra que vem pela frente, qual Covid ou enfermidade, nós devemos tomar apenas um lado. E qual lado? Exatamente. Amém. O lado de Jesus. Só existe esse lado pra gente. Devemos ser muito cuidadosos, especialmente quando podemos ser tão facilmente condicionados por mídia, influenciados por pessoas, por jornais, por opiniões. Cuidem dos seus corações. Cuidem das suas mentes. Tome conta daquilo que Deus colocou nas suas mãos. E eu quero te mostrar mais alguns exemplos de coragem do filme Coração Valente. É um filme aí do ano de 1995. Você vai ver um homem muito corajoso ali no filme. Mas antes de assistir o vídeo, eu quero te explicar o que está acontecendo ali. Só para você entender e se situar, ok? Só uma ideia daquilo que está acontecendo ali. Nesse vídeo, o povo escocês, eles vão ali para uma guerra, né, para defender a sua pátria. Eles são simples fazendeiros que vieram defender sua pátria contra o exército inglês. Então o exército escocês se levanta contra o exército inglês porque eles querem tomar suas terras. E os soldados ingleses eram muitos. E os escoceses ficaram aterrorizados e queriam fugir para salvar suas vidas. Eles não queriam enfrentar os soldados ingleses porque eram muitos. Mas isso significaria que eles ainda perderiam sua liberdade, pois permaneceriam sob a dura ocupação da Inglaterra. E aqui está discursando, né, sobre a liberdade um homem corajoso chamado William Wallace.
E ele se manteve firme naquilo que acreditava. Então ele vai e ele chama todo o exército para escutar a palavra dele. Ele dá uma injeção de coragem. Vamos assistir. Eles podem tirar nossas vidas, mas nunca tiram nossa liberdade. William Wallace disse isso. Todo homem morre, mas nem todo homem vive de liberdade. Olha que frase impactante. Devemos ter certeza sobre nossas crenças e os valores que ela nos ensina a ponto de podermos defendê-las, sem dúvida. A morte não deve ser vista como uma ameaça a um destino final, mas sim como uma honra e como uma semente para o reino de Deus. Porque a morte de Jesus ou de outros como William Wallace nesse filme apenas inspirou uma multidão de pessoas a defender a justiça, a retidão, o amor, o perdão, a unidade, a liberdade. E Jesus nos mostrou o caminho para isso. E somos nós que testemunhamos o fruto da sua morte. Então por que deveríamos ter medo de qualquer coisa se até a morte só produziu vida na vida dos verdadeiros cristãos? Nós podemos ver esse fruto da morte e ressurreição de Jesus. E nós temos esses frutos nos nossos dias. Então nós não podemos ter medo de qualquer coisa, porque até a morte produz vida. É isso o que a Bíblia nos mostra. Quando cristãos verdadeiros morrem, eles servem até de inspiração para a fé de outras pessoas. Então, quando os corações dos cristãos se esfriam e há falta de unidade entre eles, há apenas uma resposta para isso. Os verdadeiros valores de Jesus não estão profundamente enraizados nos seus corações. Essa é a razão. Porque quando a gente lê a Bíblia e entende os valores, os princípios, eles fazem parte de nós. Jesus morreu por cada um de nós. Ele não morreu só por alguns. Essa resposta está errada. Ele morreu por todos nós, cada um de nós. Nós não podemos ter um relacionamento com Jesus de longe. Mas nós temos que estar junto, ter esse papel de ser um verdadeiro cristão, ajudando um ao outro. E o que acontece quando as pessoas uma olha para a outra e não consegue ajudar? E as pessoas falam, não, eu sei mais do que você, eu sou melhor do que você. Não mostra amor, não mostra piedade. Jesus ele nunca concordou com as batalhas entre os discípulos, guerras, discussões, isso não existia. Jesus morreu por todos nós e não por alguns de nós. Não devemos tomar nosso relacionamento com Jesus como vantagem entre os outros, tá? Mas como um dever de servir e ajudar a salvar as outros. E um outro ponto é, use as oportunidades que Deus lhe dá com as pessoas, pois você não pode... talvez você não veja novamente, né? Esse é o ponto. Em Mateus 24, do 38 a 42 diz, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho. Uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o Senhor. Então, ninguém aqui pode falar do último dia de vida, porque nós não sabemos quando será esse último dia. Nós devemos então cuidar dos nossos relacionamentos, ajudar os outros, estar atento às ações, às palavras, porque pessoas vêm e pessoas vão. Nós não sabemos a hora certa do fim da nossa vida aqui. Então, pense sobre isso.
Talvez você está vendo alguém hoje que você não vai enxergar mais amanhã. Pense sobre isso. Eu já escutei de tantas tragédias, as famílias que não estavam preparadas, né? E recebe um telefonema dizendo: seu marido faleceu, sua esposa, seus filhos sumiram. São tragédias que nós não estamos preparados, mas eu te pergunto, será que eles viveram aquele último dia como realmente se fosse o último dia? Entende? Esteja ciente do que o que você diz aos seus entes queridos, aos seus vizinhos, porque você realmente não sabe se o está vendo pela última vez. Além disso, você usou todas as oportunidades que teve para falar às pessoas sobre nosso Salvador Jesus Cristo? Você será que vive dessa forma, como se fosse o seu último dia? A Bíblia diz que nós não sabemos o dia e a hora. Só esteja atento. Fez um barulho aqui, mas vamos continuar. O que eu quero dizer, esteja alerta e viva como se fosse o último dia, com os seus amados, seus queridos, com seus próximos, porque você não sabe se você está vendo eles pela última vez. E use essas oportunidades para falar do amor de Jesus, para pregar a palavra de Deus. Porque tem pessoas do seu lado que podem ser a última vez que elas estão ali do seu lado, e como elas ouvirão falar do amor de Jesus. Então pode ser algo difícil da pessoa entender o último dia dela e partir sem ouvir de Jesus Cristo da sua boca. O Espírito Santo estará falando e ele pode usar sua vida. Use essa oportunidade para falar do amor de Deus para as pessoas. São boas novas de salvação que Deus te encheu para poder falar para as outras pessoas. Então, preste atenção nesse ponto, tá? O que você tem hoje, talvez você não tenha amanhã. As pessoas que estão do seu lado hoje, talvez elas não estejam amanhã. Essa é a verdade, não sabemos quando vai acontecer. Mas aproveite o momento, agora. Então, meus queridos irmãos e irmãs, para concluir a pregação de hoje, eu quero lembrá-los que o ponto principal é estar pronto. Esteja pronto, esteja pronto, esteja pronto. Se levante, seja ousado, seja corajoso, abençoe e ame as pessoas. O fim dos tempos está próximo e precisamos nos lembrar disso e viver com isso em mente. Verifique se tudo que você faz está de acordo com a Bíblia, com os valores de Jesus. Em outras palavras, suas ações devem corresponder ao coração de Jesus e não ao seu. Faça o que está escrito na Bíblia. Seja prático. Deixe a Bíblia ser vista através das suas ações, através das suas palavras. Pare de dormir. Pare de pensar, será que eu deixo para amanhã então para falar do amor de Jesus para os meus amigos queridos, para os meus vizinhos, os meus próximos? Não, faça isso hoje, esteja preparado. Você não pode pensar duas vezes, você tem que ir lá e fazer o seu papel de filho de Deus, de conhecedor e conhecedora da palavra do Senhor, ok? Eu quero deixar vocês aqui pensativos, preocupados em estarem alertas
prontos, preparados. Foi uma palavra que me preocupou muito. Eu perguntei, Deus, como eu vou falar isso para as pessoas? Como eu vou viver isso? Como eu levarei isso para as pessoas? Então eu espero que você tenha sido tocado pela palavra de Deus e pense muito sobre o fim dos tempos. Amém? Amém. Então vamos orar agora. Vamos fechar nossos olhos. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, querido Senhor, obrigado por esta palavra que nos deu hoje. Esta revelação que foi dada. Esse assunto que devemos pensar, estar preocupados em estar em alerta, estar prontos. E também eu te peço, Deus, nos perdoa porque muitas vezes nós vivemos sem pensar. Nós não choramos mais, não lemos mais a palavra. Nos perdoa. E nos ajude, Senhor, a viver de uma maneira que vai te agradecer, que vai te agradar. As nossas ações vão refletir Jesus. Nos ajude a estar pronto, Senhor. E nos ajude a ter o nosso coração seguro. Queremos ver o nosso coração em fogo, queimando por Ti, e não frio, como a Sua palavra diz, que muitos corações se esfriarão nos últimos dias, e nós não queremos isso. Nos ajuda, Senhor. E a nossa vida pertence a Ti, é isso que declaramos hoje. Queremos ouvir os Seus ensinamentos, Deus. Nos ajude para não ser condicionado, influenciado pelo mundo, mas manter a nossa fé viva, acesa em Ti. Nos ajuda a estarmos prontos e ter mãos limpas diante do Senhor, corações em fogo para Te amar, para Te adorar, não importa a situação, a perseguição, a tribulação, nos dá alegria nisso. Obrigado, meu Deus, por esse maravilhoso tempo. E abençoa cada pessoa que está aqui, Senhor. Coloca a Sua palavra, planta a Sua palavra no coração de cada pessoa que ouvir essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Amém.